A paz do Senhor. Queria trazer para vocês uma reflexão sobre Efésios capítulo 6 e versículo 10 em diante, onde nos fala sobre a armadura de Deus, sobre as batalhas espirituais, a qual passaremos, a qual vamos passar, né? A qual nós temos o dia mau, e esse dia mau irá chegar, e o diabo é tão astuto que ele pega e começa a lançar dados inflamados sobre a gente, para que a gente caia nas ciladas dele. Para isso, o apóstolo Paulo nos alerta para que ficamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque com a nossa força nós não conseguiríamos vencer esses principados e potestades e hostes malignas. Então tem que ser com a força do Evangelho, né? Fortalecido no Senhor Jesus Cristo e no seu poder. Porque essa luta não é contra o sangue e a carne. Ela não é uma luta contra a pessoa em si. Não é a pessoa que tem que ser confrontada, mas sim os espíritos que estão ao redor, né? As forças e principados que estão ao redor. E existe só uma maneira de conseguir combater esse combate. Se ele não é corpo a corpo, é espiritualmente. Por isso, o apóstolo Paulo ele traz, né, uma alusão à armadura romana e daquilo que nós temos que nos proteger, né, e preparar para combater esse bom combate. Então ele nos diz que estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos de couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa parte é interessante porque as escrituras dizem assim, ó, com o qual o escudo da fé, a fé, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então aquela pessoa que tem fé, né, que conhece as escrituras, que conhece Deus, que tem intimidade com Deus, que está próximo a Deus, esses dardos não podem afetar a sua cabeça. Tomai também o capacete da salvação e o Espírito, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação é você estar consciente que você realmente é salvo. Eu sou salvo, eu tenho fé e eu conheço a palavra. Então, todos esses equipamentos que vão sendo montados aqui nesse texto são de defesa, menos um, que é a espada, que é a palavra de Deus. É a única arma de ataque que temos aqui. Então, olhando para esse texto, você começa a pensar assim, pronto, agora eu estou pronto. Eu já estou de capacete, estou de cinto, estou com a espada já na cintura, estou com a couraça, né? Estou com o escudo, estou pronto para ir para a guerra. Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo fala que eu tenho que fazer, porque eu tenho que sair agora e lá num local onde tenha espíritos, ou numa pessoa que está endemoniada, ou numa pessoa que tem que entrevistar o demônio às 8 horas na TV, ou simplesmente eu tenho que fazer o quê? O que eu faço? Porque agora eu estou pronto, eu estou com a armadura. Aí lá no versículo 18, ele diz o que temos que fazer com essa batalha. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança, e súplica por todos os santos e também por mim. Olha, você se prepara, você fica todo produzido, parece que você está pronto para uma guerra, e você está, porém a sua arma vai ser a oração e a súplica. Não é contra a carne, ele já tinha falado antes. Não é combater a pessoa, mas sim aquele lado espiritual que está sendo afetado. Por isso, não adianta você fazer aquelas circundar a cidade, falando que está protegendo, essa cidade é nossa, ou a igreja, que essa igreja é tal, ou que lá se enfrenta o diabo. Não, ele diz para resistir. A própria Escritura diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E para resistir ao diabo, você tem que estar com essa armadura. E essa armadura, a grande maioria dela é a defesa. Se eu precisar atacar, qual é o ataque? A arma que eu tenho? A espada. A espada é o quê? A palavra. Então, se você tem fé e você está em Cristo, a única forma de você combater é com a palavra de Deus.
né? Você tem a palavra para ataque, mas o apóstolo Paulo alerta. Começa como a batalha espiritual é vencida com a oração. E para você orar bem, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa saber de todas essas coisas. Então, se você está passando por uma batalha espiritual, se você vê que alguém está passando por uma batalha espiritual, você não tem que ir lá ficar confrontando a pessoa. Você tem que dobrar o seu joelho e orar. E para orar, você tem que estar bem. Você tem que estar protegido para que o diabo não fique lançando dardos na sua cabeça. Não é só um dardo, é um dardo inflamado, com fogo. É isso que Efésios 6, 10 está falando. Então, a grande arma para a batalha espiritual é a oração e súplica. A nossa luta não é contra a carne, é contra os principados, potestades e hostes malignas. E isso se vence com oração. Não é brigando, não é batendo, não é fazendo nada. Você ora e as coisas começam a se movimentar. Orando o tempo todo pelas pessoas que vão pregar o evangelho, como Paulo aqui pede, orar pelos santos da igreja, pelas pessoas da igreja, ora por mim, para que eu tenha força e intrepidez para pregar o evangelho. Então a batalha a gente vence na oração, não no corpo a corpo, não indo confrontar. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Vestir essa armadura e comece a orar. Ore, suplica a Deus para que essa batalha seja vencida em nome de Jesus. Amém?